Bom, então vamos para conhecer um pouco mais a nossa disciplina. Trabalho escolar e teorias administrativas. As professoras formadoras, como eu já falei, é a professora Jamile Mariano e a professora Adriana Costa. Então, estou substituindo as duas nesse momento. O nosso roteiro da aula, primeiramente, vamos começar com os objetivos da disciplina, vamos para a distribuição das unidades, apresentação da unidade 1, o resumo da aula, as atividades da sala, a interação, que é o momento que vocês trazem as respostas, comentam as questões e, claro, também as dúvidas. Objetivos da disciplina. Primeiramente, claro que o objetivo da disciplina é ampliar os conhecimentos referentes ao técnico em secretaria escolar, que todas as disciplinas agora são mais específicas, aqueles assuntos que nós discutimos nas outras unidades do ano passado, a gente agora vai voltar agora para a área mais específica, que é técnico em secretaria escolar. Então a gente vai conhecer tudo referente ao trabalho que vocês desenvolvem dentro da escola. Segundo objetivo, analisar a organização escolar com base nas teorias administrativas. Bem voltado para a nossa disciplina. Reconhecer a importância da escola para a transformação social. Vamos agora entender como estão distribuídas as unidades agora no nosso módulo. Na unidade 1, a gente vai, que é agora, aqui nossa aula de agora, de 19 de março. Unidade 2, a gente está aqui com a data dia 26, Unidade 3, na parte 1, e nessa unidade 3, elas foram divididas em duas partes por serem extensas, tá? A unidade 4... também em duas partes, a unidade 5 e a unidade 6, que é a última unidade. Depois a gente tem a revisão e a avaliação no dia 14 de maio. A unidade 1, concepções de educação. A educação, relação escola-sociedade como ponto de partida e de chegada. Os objetivos da aula. Reconhecer elementos importantes da relação entre escola e sociedade. Identificar as principais características das concepções vinculadas ao paradigma do consenso e ao paradigma do conflito. Escola versus sociedade. Qual o seu conceito sobre educação? Então, quando a gente entra com essa pergunta, com certeza vocês vão estar aí conversando entre si e cada um tem um ponto de vista diferente do que seja educação. O que a educação traz para a sua vida, o que ela trouxe de benefício. Ela é transformadora, ela é redentora, ela é apenas um meio de você atingir uma melhora de classe social. Cada um tem um ponto de vista sobre educação. E muitas vezes esse ponto de vista dentro da escola, diferente, traz conflitos, traz problemas às vezes, traz aí discussões, e essas discussões, se você encarar de um ponto de vista positivo, ela pode ser benéfica para todos os membros da escola, porque visões diferentes traz aprendizado, e o aprendizado, claro, é fundamental dentro de uma instituição escolar. Então a gente vai começar com essa pergunta. Escola versus sociedade. As diferentes concepções de educação não se encerram em si mesmas, mas decorrem de determinadas visões de homem, de mundo e de sociedade. O ponto de partida é a reflexão sobre o sentido que a educação assume para sujeitos em seu contexto social. Agora eu vou trazer para a realidade de vocês cursistas que trabalham dentro da secretaria escolar,
né, que tem contato com diversas pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes idades. E muitas dessas pessoas, quando chegam requerendo uma matrícula, requerendo que o seu filho permaneça na escola, elas têm um ponto de vista sobre a educação. Muitas vezes elas comentam com vocês. E algumas falam que querem matricular seus filhos porque desejam que ele saia de casa e pare de estar em mais companhias. Algumas mães ou pais chegam querendo matricular seus filhos porque querem que os seus filhos arranjem os melhores empregos. Ou outros pais dizem que querem que seus filhos entrem na escola para que sejam pessoas melhores, sujeitos melhores. Então, com certeza, vocês já ouviram diversos pontos de vista sobre educação. E isso aí é montado de acordo com o que o indivíduo tem de convívio, o que ele aprendeu no seu decorrer da vida. Então a educação, a concepção da educação vai mudando conforme a convivência que o indivíduo teve. Então a educação ela pode ter diversos fatores que vão interferir na vida do ser humano e a concepção que ele vai formar a respeito dela vai ter muito a ver com o que ele vivenciou, com o que ele teve de acesso. Quem às vezes não teve acesso à educação formal, muitas vezes ela pode dar um valor imenso à educação, né? Ela pode querer que seus filhos tenham um diploma, tenham uma escolaridade. E tem muitos pais que, por não ter acesso à educação e conseguiram ter uma vida relativamente boa, acham que a educação não é tão necessária assim. Então, diversos pontos de vista, diversos paradigmas vão formar a nossa cabeça enquanto educador. Vamos aqui, a gente tem aqui o exemplo de um trecho de uma carta dos índios, que tem, essa carta ela está na íntegra no módulo. Vamos pegar esse pequeno trecho aqui. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Imagine você pegar alguns jovens índios e levar para a sociedade para estudar, né, e depois esses índios retornarem para dentro da aldeia. A educação que eles tiveram nessa sociedade, né, essa sociedade organizada, formal, não foi útil para esses índios. Ou seja, eles não sabiam caçar, eles não sabiam pescar, eles não sabiam lidar com a terra, eles não sabiam lidar com os animais. Então esta educação não foi útil para os índios. Então eles, como troca, eles falaram: tragam seus filhos, tragam seus jovens, que faremos deles homens. Então a concepção de educação dos índios é diferente da concepção da sociedade atual. Para eles não é útil esse tipo de educação da escrita cognitiva, né, que vai envolver livros, e sim a educação que é dada dentro da aldeia, ou seja, de geração para geração. Continuando, paradigmas. Segundo Thomas Kuhn, paradigmas são as realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Quantas vezes você já não ouviu alguém falar: você tem que mudar o seu paradigma, você tem que mudar o seu ponto de vista. Esse paradigma eu não concordo, esse seu jeito de viver, esse seu modo de encarar a realidade não vai de acordo com as minhas concepções. Então, paradigma é uma palavra que a gente ouve até comumente, né, mas às vezes as pessoas não sabem direito o que significa. É muito usada nas empresas, né? As empresas têm que mudar de paradigma, as empresas têm que mudar, né, o seu modo de estruturar as ações, as concepções, e os paradigmas, enfim, não são definidos de forma correta. Thomas Kuhn, ele
ele foi um historiador americano e filósofo da ciência, cujo controverso livro A Estrutura das Revoluções Científicas influenciou profundamente os círculos acadêmicos e populares, introduzindo o termo mudança de paradigma. Então ele popularizou essa frase dentro desse livro. Então essa frase ficou muito popular a partir daí, que desde então se tornou um chavão dos jargões profissionais. Ou seja, quem quer estar na moda e quem queria estar atualizado usava essa palavra, mudança de paradigma. E trouxe aqui uma charge que ilustra bem isso. Então ele diz o seguinte: alô, é da empresa de mudanças? O diretor da indústria onde trabalho disse que precisamos mudar os paradigmas da empresa. E aí fica muito caro. Quer dizer, as pessoas achando que paradigma era só podia ser um trabalho, alguém, um profissional que ia fazer toda a mudança. Mas paradigma a gente vai ver lá na frente qual é o real conceito, mas é interessante que a gente reflita. Qual é o seu paradigma? Qual é o seu paradigma enquanto profissional? O paradigma da sua escola, né? Qual é a concepção? O que a realidade interfere no seu modo de pensar? O que foi pensado para interferir na realidade? O funcionalismo, começando agora com o principal conceito, o principal assunto do nosso módulo. O funcionalismo percebe a sociedade como similar a um organismo vivo, composto de várias partes interdependentes que, desempenhando funções específicas, devem ajudar na manutenção do equilíbrio social. Isso é muito importante. O funcionalismo, ele deixa isso bem claro, a sua concepção, que é a manutenção do equilíbrio social. Defende a necessidade da ordem social, bem como a reprodução das regras sociais pelos indivíduos, a fim de que a sociedade se perpetue. Em primeiro lugar, as estruturas sociais e não o indivíduo. Então, se a gente vai trazer para a realidade o que está acontecendo hoje no país, as manifestações, né, as reivindicações, as pessoas indo para a rua, vão de encontro com o que o funcionalismo prega, qual é a concepção do funcionalismo? É manutenção das regras, do bem-estar, da ordem. Então, tudo que foge a essa concepção vai de encontro com o que o funcionalismo prega. Então, manutenção das regras, manutenção da ordem e reprodução das classes sociais e da ordem social. Então, as pessoas reproduzem o que os mais velhos trouxeram como experiência. Paradigma do consenso. Funcionalismo versus a educação é igual a um equalizador social. É como se fosse uma máquina onde as crianças entram, né, a máquina da educação, as crianças diferentes entram numa máquina, né, que é a máquina do consenso, e saem todas iguais, com pensamentos iguais, numa ordem, numa organização que não pode mudar. E essas mesmas crianças vão reproduzir futuramente o que o funcionalismo prega, né? Ordem, organização, manutenção daquilo que eles acham que é correto para a sociedade. Então, não é importante o que esse indivíduo pensa, e sim o que o conjunto de pessoas pensa. E a gente também tem outro pensador que dentro desse paradigma,
A escola é a redentora dos problemas sociais. Então, defendia que a educação deve se resumir à ação que as gerações mais velhas, as gerações adultas, exercem sobre as gerações mais novas, visando a incorporação por partes dessas de determinados estados físicos, intelectuais e morais necessários à reprodução da própria sociedade. Então, ou seja, o que os mais velhos traziam de experiência, traziam de pensamento, deixavam registrados o que era útil para a nossa sociedade, a gente simplesmente, como jovens, reproduziam tal qual e passavam para os nossos filhos. Então, a sociedade se manteria assim, organizada, sem problemas, sem conflitos. Então esse paradigma do consenso, ele prega sempre que para se manter a ordem, o pensamento tem que ser único, o pensamento tem que ser, não pode fugir desse paradigma de estar em consenso, sem conflitos. Então é simplesmente reprodução das gerações mais velhas. Na visão funcionalista, a educação é reduzida a um mecanismo adaptativo do homem à sociedade. É aquilo que eu falei, a gente é como se o pai matriculasse o seu filho na escola apenas para aprender a conviver em sociedade. É como se ele fosse um bichinho que ainda estava bruto e colocava na escola para que ele pudesse aprender as regras, a ordem, aprendesse a não entrar em conflito não só com os pais, mas com os colegas. É para ele aprender uma profissão e assim seguir em frente. E futuramente os filhos dele seguiriam a mesma conduta. Então, adaptativo do homem à sociedade, restringindo-se à mera transmissão de conhecimentos, fazendo com que tradições e regras sociais sejam defendidas. Então, nesse ponto de vista, o que acontecia na década de 40, na década de 60, era defendida. Então, não tinha ninguém reivindicando direitos, valores, tudo era reproduzido de acordo com gerações antigas. O que acontecia em 1920, o que acontecia em 1930, tudo era reproduzido. A escola servia para transmitir conhecimentos que foram defendidos lá atrás e que devem se perpetuar por todas as gerações, com o objetivo de se manter a ordem. Então, o Karl Marx, a educação escolar é o elemento chave para o progresso social. Ele já diz isso, devendo preparar o indivíduo para viver numa sociedade que seja resultado de um planejamento. Sempre a palavra planejamento, organização, planejamento democrático e racional. Aí nós vamos entrar agora na segunda fase do funcionalismo. Aí nós temos o mundo pós-Primeira Guerra Mundial, que influenciou a civilização em mudança, também influenciou essa concepção. O surgimento da escola nova, que a gente vai ver mais lá para frente. O John Dewey era seu representante máximo. Vamos falar da escola nova. O indivíduo se educa através do processo ativo de construção e reconstrução da experiência e o que caracterizaria a educação como um processo de fundamentalmente social. Então, o John Dewey, ele foi um pensador que ele influenciou muito a educação. Então, os pensamentos dele foram até considerados avançados, como falando em construção e reconstrução, ou seja, o indivíduo não está pronto. Ele, de uma certa forma, ele foi um educador da escola nova, o fundador da escola nova, mas que ainda tinha coisas que precisariam avançar, pensadores depois iam contradizer os pensamentos dele, mas ele influenciou muito a educação.
A educação compensatória. A educação compensatória vincula o discurso da necessidade da escola compensar as deficiências resultantes do ambiente pobre em que vive as crianças da classe trabalhadora. Assim, defende o papel da educação como agente equalizador das desigualdades sociais, de deficiências que vão desde questões de saúde, nutrição e familiares, até outras de natureza emotiva, cognitiva e linguística. Então, essa educação compensatória, até hoje, ela existe dentro do ambiente escolar. Ou seja, a educação serviria para compensar essas deficiências. E a escola vem fazendo esse papel há muito tempo. A criança com deficiência de aprendizagem é recebida pela escola, a criança com problemas sociais a escola abraça, a criança com problemas familiares, então todas as responsabilidades são atribuídas à escola e infelizmente a escola está abraçando todas e sem qualidade que a gente necessita. Porque a partir do momento que a gente vê a escola como uma equalizadora, a escola como a redentora, né, a gente está prejudicando realmente o seu principal papel, que é preparar o indivíduo, né, para poder construir uma sociedade melhor, preparar o indivíduo da sua forma plena. Mas, infelizmente, a escola está abraçando todas as desigualdades, todos os problemas sociais, né, trazendo para dentro do seu espaço. E o principal papel, que é ensinar, né, para que o indivíduo possa estar preparado para enfrentar o mercado de trabalho, a sociedade, está deixando a desejar, por conta da questão de equalizar, ser a redentora e acaba que não desempenhando o seu real papel. Bom, está aqui a escola, então a criança tem problemas com saúde e alimentação, e tudo atribuído à escola. Questões emotivas, a escola recebe. Questões cognitivas, problemas de aprendizagem, para a escola. Questões linguísticas, para a escola. Questões familiares, para a escola. E eu pergunto a vocês, quantos educadores, não falo só o educador que está em sala de aula, mas os educadores da secretaria, da portaria, da cozinha, se sentem pressionados porque convivem diretamente com problemas que eram para outros setores, né, sanar, e a escola está tendo que sanar esses problemas de uma forma ou de outra, a escola acaba tendo que sanar. Então a escola foi realmente abraçando muitos problemas que vem ainda inchando a escola de problemas que não eram para ser atribuídos a ela. Como consequência disso, os professores se sentem pressionados, desmotivados e realmente o que é para acontecer dentro da sala de aula, que é uma educação completa, não vem acontecendo para poder a gente tentar sanar os problemas que são atribuídos a ela. Vamos chegando agora no paradigma do conflito. O paradigma do conflito entende que toda sociedade possui contradições internas fortes, o suficiente para levar à sua própria superação. Nesse sentido, os conflitos são vistos como necessários à organização social, pois eles estão presentes nas relações que os homens estabelecem entre si no mundo social. Então, volte-se para a sua escola, um ambiente que você trabalha. Existem conflitos, às vezes, num período existem mais conflitos, em determinado período os conflitos diminuem, mas os conflitos existem, né? Então, muitas vezes, o líder, o gestor, ou então a pessoa que está à frente ali daquela equipe, vê o conflito como algo prejudicial, vê o conflito como algo que precisa ser eliminado de dentro do setor de trabalho. Mas, segundo o paradigma do conflito, esses conflitos são necessários, né? É necessário que as pessoas
entrem em contradição em algum momento, para que as ideias fluam. Então todo mundo tem que apresentar a sua ideia, o seu ponto de vista, o seu paradigma, e assim a gente crescer. Então, se você vê o conflito como benéfico, se você vê o conflito como algo produtivo, que vai acrescentar ao teu ambiente de trabalho, você pode até gerenciar estes conflitos de modo a torná-los realmente benéfico ao teu setor de trabalho. Então, depende muito do que você entende de liderança, do que você entende de convívio social, do que você entende das relações com as pessoas. Depende muito de quem está à frente de tudo isso. Então, a gente, como educador, precisa entender que pessoas são diferentes, as ideias são diferentes. Numa reunião vão surgir várias opiniões, vão surgir vários pontos de vista. Se você convive num ambiente em que a discussão era favorável, a discussão era normal, claro que você vai querer reproduzir isso no seu ambiente de trabalho. Muitas pessoas também convivem num ambiente em que não era permitido expor suas ideias, e isso vai gerar aí um embate numa reunião ou no dia a dia. Então a gente precisa entender que conflito é necessário para que a gente possa engrandecer o nosso ambiente de trabalho. Então vamos para frente. Então vamos falar aqui de um pensador que também influenciou muito a questão da teoria do conflito. Karl Marx, ele tem como base o marxismo, adota o homem como o centro do mundo e como processo de suas ações. Considerando que os humanos participam de determinadas relações sociais, defende que o mundo social deve ser compreendido a partir de seus condicionantes histórico-econômicos e da divisão de lutas de classes. Esse nível de percepção da realidade social influencia todas as concepções educacionais do paradigma do conflito. Então, Karl Marx, ele fala muito, o Karl Marx ele vem citado no momento atual que o nosso país enfrenta muitas vezes. Então, ele prega que a gente tem uma classe pobre, a classe rica, né? E essas classes vivem em conflito, né? Então, o ideal é que todos os indivíduos tivessem as mesmas condições sociais, todos os indivíduos pudessem viver da mesma forma, né? Então, isso trazido para dentro da escola gera uma boa discussão, né? Os alunos pesquisando a respeito das ideias do socialismo, os alunos entendendo de fato o que é socialismo, para poder estar numa discussão com argumentos, né, que sejam sólidos, né? Muitas vezes as pessoas falam de socialismo, falam de comunismo, falam da extrema-direita, falam da extrema-esquerda, sem entender de fato o que cada uma defende. Então, o ideal nosso como educador é sempre promover esse debate, promover essa pesquisa, para que o aluno possa realmente compreender e defender aquilo que ele realmente acredita. Como eu posso defender algo se eu não tenho conhecimento aprofundado a respeito? Quantas vezes a gente percebeu aí nas ruas as pessoas defendendo ditadura militar, defendendo socialismo, defendendo comunismo, sem saber de fato que cada uma dessas teorias, desses sistemas, né, desses regimes pregam. Né? Como seria o nosso país de acordo com esses regimes? Será que cada um sabe explicar de forma correta? Então, a gente trazendo aí o Karl Marx para a nossa reflexão do conflito, porque ele diz muito que esse conflito de classes, né, não deveria existir assim, uma classe onde todos estivessem no mesmo nível. Então, realmente, o Karl Marx representa bem essa questão da teoria do conflito. Educação como fator de reprodução cultural. Ela é representada pelos críticos reprodutivistas. A educação como fator de reprodução cultural. Principal representante, o Louis Althusser. Então,
nessa ideia desse pensador, a transmissão de saber único ao aluno, independente de sua classe. Então, o saber, né, não está ligado à classe do aluno, se é classe baixa, se é uma classe um pouco acima. Então, independente da sua classe, o saber tem que ser transmitido. Aí vem a veiculação da ideologia burguesa. Aparelhos ideológicos do Estado, que é o IES, e aparelho repressivo do Estado. Então, nessa imagem, você vê o Estado, né, o sistema manipulando o aluno, né, o educando. Então, mesmo que o aluno seja de classe pobre ou de classe mais alta, o Estado é que manipula esse conhecimento. É como se ele fosse um fantoche, né, seguindo sistemas, seguindo as determinações do próprio Estado. Então, o Louis Althusser, ele faz essa crítica aí a esse ponto, esse paradigma da educação. O Pierre Bourdieu fala sobre a violência simbólica. A escola leva o aluno a destruir sua visão de mundo para assumir a da classe dominante. Então, a gente já falou em outras aulas que muitas vezes o que o aluno tem de aprendizado em casa não é valorizado. Quando ele chega na escola, se ele tem algo para relatar, se ele tem alguma experiência para expressar para os seus colegas, muitas vezes não é levado em consideração. É como se ele fosse anulado e ele se tornasse um papel em branco e ali se fosse introduzido todos os saberes novos da classe burguesa. Então, da classe dominante, levando a responsabilizar-se pelas consequências desse processo. Então, mesmo que o aluno seja anulado, ele é o responsável por esse processo. O que der errado, ele vai ser responsável, o que der certo também. Em função disso, os padrões culturais, estéticos e artísticos valorizados e privilegiados são os daqueles grupos privilegiados na sociedade. Ou seja, a cultura, a música, as artes em geral são privilegiadas apenas se vem da cultura dominante, da classe pobre, né, o que o aluno produz, né, uma arte diferenciada daquela que está fora dos padrões, não são consideradas, de acordo com Pierre Bourdieu. A educação como transformação social. As teorias anteriores têm provocado nas últimas décadas muitas críticas por se mostrarem reducionistas, pessimistas e derrotistas, em defesa da passividade do sujeito social, imprecisas na análise da real social. Vejam bem, a educação hoje ainda está nesse sistema de passividade. Está se modificando aos poucos, as pessoas estão ainda procurando se enquadrar numa forma de vida, quer dizer, reivindicar, não aceitar o que a classe dominante, o que o Estado está determinando. As pessoas estão se mobilizando, mas isso foram décadas e décadas de manutenção desta ordem que foi de interesse, claro, do Estado. Então hoje as pessoas estão buscando a sua autonomia, buscando se expressar da melhor forma, buscando se colocar como indivíduo na sociedade, buscando ser um ser mais crítico, buscando expressar suas opiniões, né? Se a gente tem uma movimentação, hoje os colegas se reúnem para poder discutir qual o ponto de vista de cada um. Então a escola está favorecendo, claro, esse debate, né? Os próprios professores estão ajudando assim, ajudando que dessa forma aconteça. Então isso é uma coisa que está acontecendo de forma lenta, mas que a gente está vendo que vai estar se mantendo. O Antônio Gramsci, ele diz o seguinte: todos os homens são intelectuais, embora devido às condições materiais e ideológicas da organização da cultura, só alguns efetivamente desempenham essa função.
Não há nenhuma atividade humana totalmente desprovida do elemento intelectual. Ou seja, mesmo sabendo que nenhuma atividade humana tem uma atividade humana que é desprovida do intelectual, muitos homens não se colocam como seres intelectuais. Muitos educandos se rebaixam, não acreditam que possam ser pessoas inteligentes, que possam ser pessoas atuantes, que possam ser pessoas que façam a diferença. E isso a escola tem que ajudar o aluno a modificar em sua cabeça. Então é para isso que a gente está aqui no Profuncionário. Vocês são a prova, vocês cursistas, que a gente pode modificar a nossa realidade. A gente pode contribuir para a nossa formação e, claro, com certeza a gente vai interferir em qualquer setor. A gente vai ampliar os nossos pontos de vista, a gente vai ampliar o jeito de ver o mundo. Então, só assim a gente pode, só através do estudo, só através da escola, da educação, que a gente pode melhorar essa condição. Na relação escola versus sociedades, ocorrem processos de desgastes e renovação das concepções de educação. Assim, é possível encontrar elementos repetitivos de um lado e inovadores de outro, conforme você já deve ter verificado em sua atuação profissional. Conversando com o seu colega aí ao lado, você pode já diversas vezes ter verificado que na escola se repete algo que aconteceu na década de 40, 50, 60. Muitas coisas são repetidas, o jeito de ensinar, o jeito de organizar a escola, mas tem muitas situações que você verifica algo inovador, algo que está diferenciando dos outros anos. Então vão se encontrar essas duas ações o lado inovador e o lado conservador vão se acrescentar para que a gente forme uma escola nova, uma escola diferente. Então, o resumo da aula diz o seguinte: a escola reflete as necessidades sociais. Nós temos o paradigma do consenso, que a gente fala do paradigma do consenso, ou seja, todo mundo mantendo a ordem, mantendo nada de ir em busca dos seus direitos, a escola como salvadora de todos os problemas sociais, então é o paradigma do consenso. Paradigma do conflito, a escola como instrumento de alienação da classe burguesa. Então aí aparecem os conflitos entre a classe burguesa e a classe mais baixa. Bom, agora nós vamos encerrar nossa aula para depois retornarmos para a atividade com a correção e a interação com os cursistas, ok? Então, até mais!